Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Artigo 3º. Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidas por curso e turno por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiências nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Essa redação é dada pela Lei nº 13.409 de 2016. Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas, segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Artigo 4º. As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso por turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Estes são artigos da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, a conhecida como Lei de Cotas, que foi assinada pela então presidenta Dilma Rousseff e que será objeto de discussão no programa de hoje. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. A Lei de Cotas, que acabou de completar 10 anos de vigência na última segunda-feira e por isso mesmo foi um dos assuntos mais comentados da semana nos veículos de comunicação que cobrem a pauta da educação, é o assunto do nosso programa. E para discutir a lei e a situação atual da sua implementação, nós vamos conversar com uma especialista no assunto. Será uma entrevista especial com alguém que lida diretamente com a implementação da lei nas universidades. Então, quer saber mais sobre esse assunto? Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. A nossa entrevistada é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Catalão. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre pelo Programa Mestrado Europeu de Estudos e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Educacionais pela Universidade do Porto, em Portugal. É doutora em Educação pela UFMG, com estágio sanduíche na Columbia University. Foi presidente da Comissão Permanente de Heteroidentificação da Universidade Federal de Catalão entre 2019 e 2021, diretora de ensino da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Catalão entre 2020 e 2021, é diretora da Secretaria de Ações Afirmativas da UFCAT,
Foi coordenadora pedagógica do programa Escola da Terra de Goiás, ali entre 2018 e 2021, e tem experiência profissional em docência na educação básica, graduação e pós-graduação, coordenação pedagógica, formação de jovens e formação inicial e continuada de professores, e tem como temas de interesse juventude, educação popular, educação do campo, relações étnico-raciais, projetos de vida, formação de professores, migração e transnacionalismo. Então nós vamos conversar com a professora Maria Zenaide Alves, que nos concedeu esta entrevista direto do estado do Piauí, onde ela se encontra ali realizando estudos do seu pós-doutorado. Olá, professora Zenaide, é um prazer recebê-la aqui no podcast Educação em Destaque para essa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Francisco, cumprimento a você e a todas as pessoas que acompanham o podcast Educação em Destaque. Agradeço imensamente pelo convite para estar aqui com vocês e parabenizo a você por abordar um tema tão importante e necessário para a sociedade brasileira. Professora, no último dia 29, a Lei de Cotas completou uma década e ela previa uma revisão nesse momento. No entanto, até agora não há indícios de que a revisão será feita. De que forma isso pode prejudicar a aplicação da lei? Então, Francisco, de fato, a Lei 12.711 de 2012, que ficou mais conhecida como Lei de Cotas, né, porque foi a lei que implementou cotas no sistema de ensino superior, nas instituições federais de ensino superior, não é? Ela prevê em seu artigo 7º que passará por uma revisão, não é? No prazo de 10 anos, a contar da data da sua publicação. No entanto, a lei não prevê como seria feita essa revisão, não é? Num primeiro momento, havia a previsão de que o Poder Executivo promoveria essa revisão, mas isso foi revisto depois. O artigo passou por uma revisão e ganhou nova redação em 2016, não é? E tirou-se essa obrigatoriedade do Poder Executivo promover essa revisão. Né? Então, atualmente, o que a gente tem, o cenário que se tem é que esse artigo que prevê a revisão, ele foi dado por uma redação da Lei 13.409, que é de 2016. Né? Então, inclusive, e aí eu acho que talvez uma conversa com pessoas do setor jurídico poderiam até explicar melhor essa questão, porque é claro que quem é contra a lei de cotas vai querer usar algum argumento para construir um entendimento de que a lei caduca, por exemplo, mas a lei não prevê isso, não prevê. O que diz é que a lei deverá passar por uma revisão, né, por uma avaliação, é óbvio, né, porque quando a gente pensa em implantação de sistema de cotas, a ideia não é que as cotas sejam para sempre, né? Não é uma lei que vai perdurar para sempre, é que a ideia é que seja uma lei que possa promover uma equidade no acesso ao ensino, né? E que a desigualdade do acesso ao ensino seja superada. Então, quando o legislador pensa nessa ideia da revisão, né, no sentido de uma avaliação e de ver em que medida a lei está sendo efetiva, o que se pode melhorar, o que se pode rever. Então, esse é o meu entendimento, né? E penso que esse artigo não deve comprometer a aplicação da lei de cotas, né, nesse momento. Não é? Uma vez que a lei não diz que num prazo de 10 anos não será mais aplicada. Né? O que a lei diz é que essa revisão precisa ser feita, né?
Então, acho que falta, e eu sei que a sociedade civil, o movimento negro e diferentes grupos e instituições estão se mobilizando, né, e provocando reflexões sobre a lei, né, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para compreender o impacto da lei de cotas, né, no acesso e na permanência ao ensino superior. Não é? Então, eu imagino, eu acredito que neste momento não vai haver, né, não deve haver nenhum tipo de impacto negativo na aplicação da lei de cotas nas instituições federais de ensino superior por conta desse artigo que prevê essa revisão. Dentro da lei de cotas, existe a subcota para estudantes negros. De que forma a senhora avalia esse aspecto da lei? O que pode ser apontado como positivo e como negativo desse recorte? Sim, a lei ela reserva 50% das vagas nas instituições federais de ensino superior para estudantes oriundos, né, das escolas públicas, estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. E dentro das cotas para estudantes de escola pública, a lei se organiza em subcotas, né? Então, lá dentro, o estudante ele pode concorrer para vagas com que a gente chama de RI, renda inferior a 1 salário mínimo e meio, e RS, renda superior a 1 salário mínimo e meio. Né? E ainda dentro disso, o estudante vai se identificar com ou as subcotas que são para estudantes PPI. Essas siglas são bem complicadas, mas é importante a gente falar porque é assim que elas aparecem quando o estudante vai fazer a sua inscrição. Né? Então, PPI, que são estudantes pretos, pardos e indígenas, né? Outra subcota é para PCD, que são pessoas com deficiência, não é? E aí, então, dentro dos PPIs, né, dos pretos, pardos e indígenas, nós temos, então, esse conjunto, esse grupo de pessoas, né, que são os pretos e os pardos, que a gente entende como a população negra. Então, quando a gente fala dos estudantes que concorrem pelas vagas para cotas raciais, né, são os estudantes que concorrem pelas vagas para pessoas pretas e pardas. Né? E aí, se você me pergunta sobre os pontos positivos e negativos, não é? Enfim, eu vejo, Francisco, mais pontos positivos. Por quê? Porque historicamente, a população negra esteve excluída do sistema de ensino, né, formal, e isso a gente fala historicamente mesmo, desde o período colonial, né, a população negra, que inicialmente traficada de países africanos e escravizada no nosso país, não teve qualquer possibilidade de ascender ao ensino, né, enfim, processo de escolarização. Da mesma forma, os indígenas. Por isso que as cotas étnico-raciais são para negros e indígenas. Então, eu vejo as cotas étnico-raciais como uma grande possibilidade para que o Brasil possa se acertar, não é? Acertar um pouco essa dívida histórica que nós temos com a população negra e com a população indígena desde que iniciou o seu processo de colonização. Né? Então, é a possibilidade que a gente tem de ter universidades mais plurais e de poder também democratizar o acesso a diferentes profissões com formação de ensino superior, né, para essas populações. A senhora foi presidente da Comissão Permanente de Heteroidentificação da Universidade Federal de Catalão, ali entre 2019 e 2021. Qual a importância dessas comissões nas universidades em relação à política de cotas para negros?
Então, as comissões de heteroidentificação, assim como outras comissões que atuam no processo de matrícula de estudantes cotistas dentro das instituições federais de ensino superior, não é? Como a comissão de renda, a comissão de pessoa com deficiência, comissão de escolaridade. Da mesma forma, a comissão de heteroidentificação, ela vai atuar para tentar coibir possíveis equívocos na aplicação da lei de cotas. Isso porque a lei não prevê, quando ela foi criada, ela não previu nenhum mecanismo para verificação. A única exigência é que o candidato ou a candidata se autodeclare preto ou pardo. E então, por conta disso, acaba que nos primeiros anos da lei de cotas, começou-se a perceber algumas pessoas ingressando na universidade pelas cotas, sem, contudo, carregar no seu fenótipo características da população negra. E como que se percebeu isso? Muito em virtude de denúncias dos próprios estudantes dentro das instituições. Então, a partir disso, começa-se a implantar, né, essas comissões, e as comissões, elas não suprimem o papel da autodeclaração, não é? Mas o que as comissões fazem, a comissão de heteroidentificação, é justamente... em algumas instituições as comissões atuam apenas para apurar denúncia, né? Em outras as comissões atuam já no processo de matrícula, né? No início do processo de matrícula, antes do estudante de fato fazer a matrícula na instituição. Então, se ele está concorrendo pelas cotas étnico-raciais, ele vai ser encaminhado para essa comissão e lá ele passa por uma entrevista, não é? Composta por 5 pessoas com diversidade de gênero e diversidade racial, né? E essas 5 pessoas vão avaliar se no contexto em que está a instituição, se essa pessoa carrega no seu corpo, não é, as características da população negra. Né? Então, eu considero que o papel das comissões é de suma importância, né? Não como um mecanismo punitivo, né? Mas como um mecanismo educativo e um mecanismo de proteção dos direitos da população negra, né? Já que a cota racial é um direito garantido à população negra, é para essas pessoas que as instituições precisam reservar as suas vagas, não é? Então, eu considero de suma importância o papel dessas comissões na aplicação, né, da lei de cotas. Professora, quando as cotas para alunos de escolas públicas foram instituídas, falava-se que mais estudantes chegariam com defasagens educacionais, o que poderia impactar ali questões como o desempenho acadêmico e a evasão. Passados aí esses 10 anos, estudos demonstram que o desempenho de estudantes cotistas é equivalente aos de quem entrou pelo Sistema Universal, mas ainda hoje a temática é mencionada. O que a senhora pensa a respeito dessa questão? Essa pergunta é excelente, né? Porque, de fato, quando do início dos primeiros anos da implantação, ou mesmo antes, quando se discutia, quando se pensava em lei de cotas, ou quando algumas instituições já faziam uso do sistema de cotas, né, ou de alguma outra forma de políticas de ações afirmativas, porque a gente sabe que quando a Lei 12.711 foi implantada em 2012, algumas instituições já vinham trabalhando, né, dessa forma, né, instituições na Bahia, no Rio de Janeiro, em Goiás, em Minas, enfim, várias instituições já vinham trabalhando de alguma forma para implantar ações afirmativas para o ingresso no ensino superior. E aí, esse era de fato um dos argumentos, né, de que ia cair a qualidade do ensino, não é? E o que a gente vê hoje é uma realidade totalmente o contrário desses argumentos, né? Então,
os estudantes cotistas, eles têm evidenciado um desempenho acadêmico em algumas situações até melhor do que os estudantes de ampla concorrência, e isso a gente pode ver, Francisco, inclusive na nota de corte para ingresso em alguns cursos, né? A gente tem aí, né, sempre que sai o resultado do SISU, a gente repara em diversas instituições, não é? Para diversos cursos, a gente é possível perceber como que, inclusive, a nota de corte para ingresso em alguns cursos é até maior para estudantes cotistas do que para estudantes de ampla concorrência. Né? Então, isso não se justifica, esse argumento não se sustenta, não é? E, de fato, não houve nenhum tipo de prejuízo para a qualidade do ensino das instituições de ensino superior no Brasil, com o ingresso, né, com a aplicação da lei de cotas para estudantes de escola pública. E eu não estou com isso querendo dizer que as escolas públicas têm um ensino de excelência. Nós ainda temos um desafio muito grande para melhorar o ensino da escola pública, porque mesmo com a implantação do sistema de cotas para ingresso, né, de oriundos de escola pública, a gente sabe que o sistema de cotas não dá conta de atender toda a demanda. Né? A gente ainda tem um contingente muito grande de estudantes que concluem a educação básica e que têm um potencial de ingressar no ensino superior, que têm o desejo de ingressar no ensino superior, gratuito, obviamente, né? Porque nós estamos falando de estudantes pobres, estudantes das classes populares. Então, esses estudantes, a gente ainda tem uma demanda muito grande para ser atendida, né? Então, isso significa que os que entram mesmo de escola pública são os estudantes, não é, que acaba que precisa ter um desempenho muito maior dentro das condições precárias em que eles muitas vezes estudam na escola pública, não é, e acabam que tendo que comprovar esse desempenho, né? Agora, o que pode dificultar e o que pode ser um comprometedor na qualidade são questões socioeconômicas desses estudantes pobres de classes populares que muitas vezes chegam na universidade e não têm sequer como se manter dentro da universidade, né? Mas isso pode levar a um comprometimento no desempenho acadêmico, mas não tem a ver com a incompetência desses estudantes, né? Tem a ver, às vezes, com dificuldade de se manter, dificuldade para frequentar, né? Se a gente pensa em instituições localizadas em grandes centros urbanos, ter que pagar ônibus, não é? Ter que se deslocar, ou mesmo estudantes que moram na zona rural, que precisam ir para a cidade. Então, são desafios que ainda estão postos, né, para a gente garantir acesso e permanência de estudantes pobres e estudantes de classes populares nas universidades públicas brasileiras. Professora Zenaide, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero que a senhora possa participar mais vezes, certamente a gente vai lhe convidar. E, por enquanto, muito obrigado mesmo. E celebremos aí, então, esses 10 anos de lei de cotas e que ela possa perdurar, não é? Até que se resolva esse grave problema do acesso ao ensino superior no Brasil. Francisco, agradeço imensamente o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês, né? Quero mandar um forte abraço para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo e dizer para as pessoas, né? Pedir a todas as pessoas que nos ajudem, né? Na divulgação e no fortalecimento da lei de cotas. A lei de cotas ainda é necessária, nós ainda temos um desafio muito grande para tornar o ensino público superior mais democrático e mais diverso do ponto de vista étnico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das subjetividades. Então, é muito importante que a gente siga lutando para garantir esse processo de inclusão e de democratização do acesso ao ensino superior público no Brasil. Então, um forte abraço, para todas e para todos. Acompanhamos a entrevista com a professora Maria Zenaide Alves, que nos falou sobre a implementação da lei de cotas no Brasil, que no último dia 29 de agosto completou aí uma década de vigência em nosso país.
nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Você sabe que esse programa é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão.destaque, portanto, educação sem tio e sem cedilha, educacão.destaque no Instagram. E também estamos no Facebook e no YouTube com o perfil Educação em Destaque. No YouTube você pode se inscrever no canal, pode acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras. E peço ainda que você divulgue o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim a gente vai poder fazer com que esse conteúdo vá cada vez mais longe, alcançando cada vez mais pessoas interessadas aí no tipo de assunto que a gente discute por aqui. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.